Então, boa noite, comunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Acho que todos os encontros, para mim, são muito energizantes, porque vem de encontro com o propósito de cada um. É um momento que eu estou aqui também me motivando e motivando vocês. Quero agradecer a presença aí do Léo. Léo não é a primeira vez que está aqui na comunidade já há um tempo. O Léo já veio algumas vezes. E é essa pessoa que está trazendo sempre muito conteúdo, né, Léo, para gente no LinkedIn. Leio vários. Traga mais. É muito bom te ouvir, Léo. Então, é com você. Seja bem-vindo e arrasa aí. Obrigado, gente. Muito boa noite. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente poder começar a falar sobre OKRs. Acho que todo mundo vem aqui para ouvir. Claro que eu vou aproveitar, vou me apresentar aqui, né? Então, falando sobre OKRs, aqui quem sou eu, né? Então, quem sou eu? Sou um especialista em agilidade, focado em projetos, transformação digital, desenvolvimento de produtos e melhorias de processos. Sou palestrante, né? Começou um pouco aqui a questão das minhas palestras. Agradeço a Lid pelo espaço. E sou treinador de comunidades ágeis aí no país, porque eu tenho feito em algumas outras comunidades. Sou Agile Master e gerente de projetos há 8 anos e eu tenho atuado em diversas empresas aí, diferentes, como FedEx, Fiserv, Bradesco, a Highflex. Eu estava na Highflex até 2 meses atrás, agora fui pego, entre aspas, pelo layoff, mas a gente segue o jogo e vai indo atrás daquilo que é nosso por direito. Eu sou coautor de 2 livros na jornada colaborativa. Um é o Jornada da Facilitação, o outro é o Jornada da Transição para a Agilidade. São 2 livros aí que eu tenho carinho. O Roberto teve lá no lançamento, a Raquel também. A gente teve a possibilidade aí de trocar uma ideia, conversar um pouquinho. Tenho diversas certificações de mercados aí que acaba me habilitando para poder falar um pouquinho e compartilhar um pouco da minha experiência com agilidade. Bem, essa aqui é a nossa agenda. Então, vou começar falando aí sobre a origem, o que são OKRs, a OKR parte por parte, por que usar OKRs, né? A diferença entre OKR e os KPIs, como escrever boas OKRs e, por último, os exemplos. E, gente, fiquem à vontade, já vamos entrar de comum acordo aí, caso tenha alguma dúvida, caso tenha é, é, alguma questão, pode jogar no chat ou pode abrir o microfone, levanta a mão e faça a sua pergunta. Então, assim, trazendo uma timeline aí, eu trago aqui desde 1954 até o ano de 1999. 1954, Peter Drucker é um dos pais da administração, ele introduz o conceito do MBO. O que é o MBO? O gerenciamento através dos objetivos. E aí é meio que o precursor dos OKRs. Ele começa a fazer essa introdução para que possa ser trabalhado aos poucos. Em 1974 vem o John Doerr e entra na Intel, e ali o John Doerr ele começa a criar aí os objetivos, trazer também para poder direcionar a Intel e ser um e atingir resultados expressivos. Tanto que ele começa a trabalhar nessa mesma época junto com o Andrew Grove. O Andrew Grove é meio que um dos pais do OKR, junto com o John Doerr. John Doerr, inclusive, ele escreveu esse livro aqui, ó, Avalie o que Importa. É um livro que eu recomendo aí para quem quer se aprofundar na questão das OKRs. Leia esse livro, porque é um livro que é bem profundo e traz exemplos gigantes aqui para nós. O exemplo da Intel,
o exemplo da Google, porque a Google ela adotou a, a, a forma de trabalho com as OKRs. Eu estou pulando um pouco aqui a questão do Smart. Smart é uma forma da gente fazer os objetivos se tornarem específicos, mensuráveis, atingíveis, reasonable, que sejam realísticos, né? E que tenham um time, né? Que é um time box ali para poder ser executados. E aí vem o conceito das OKRs junto com o Andrew Grove, ainda na Intel. Ah, Aí ele faz o desenvolvimento ali, e é engraçado porque Intel acaba fazendo um switch para IBM, faz um switch para Microsoft, e, por exemplo, eles têm um case que a IBM ela vai lançar o computador novo dela pessoal, isso em 1980 e oitenta e pouco, para poder competir com o Macintosh. E um dos cases é que, para que ele pudesse lançar o computador da IBM, tinha que ter um sistema operacional. E quem eles contratam para poder fazer esse sistema operacional? A Microsoft. Consequentemente, a Microsoft também utiliza OKRs. E assim vai trazendo a experiência até os dias de hoje. Doer, ele vai apresentar as OKRs para o Larry Page e para o Sergey Brin, que são os fundadores da Google. Então, eles que trazem, eles implementam esse conceito para poder desenvolver todos os produtos da Google. Então, o Google Chrome, ele foi desenvolvido com OKRs, o Google Meets foi desenvolvido, na verdade, o Google Meets não, foi o Hangout, que foi anterior ao Google Meets. Bem, o que são OKRs? OKRs é um framework de gerenciamento de metas que ajuda as organizações a implementar e executar suas estratégias. Então, é uma forma poderosa de formular objetivos, habilitando organizações, times e indivíduos para poder definir claramente os objetivos e medir suas entregas, encorajando a colaboração. Então, as OKRs, elas são uma forma de motivar o seu time e ter ele inteiramente alinhado. Isso é muito importante, porque o fato de você alinhar o time acaba trazendo a visão estratégica, tática e operacional ali junto. Então, todos vão para a mesma direção. Minha esposa, constantemente, ela fala assim, você está remando comigo ou contra mim? Não, eu estou remando com você, né? Porque nós temos o mesmo objetivo, que é fazer nossa família feliz e unida. Então, a mesma coisa é a companhia. A gente não pode ir contra o, o objetivo da companhia. A gente tem que estar alinhado a ela. Então, a OKR ela é dividida em três partes. Ela é dividida em objetivos, em resultados chaves resultados-chave, na verdade, resultados é no plural e vem a chave, e iniciativas. Então, o objetivo, ele vai descrever um resultado que eu queira atingir lá no futuro. Ele deve ser inspiracional e entendido por todos. Não deve ser técnico e não deve conter nenhuma métrica. Então, é bem claro isso. Ele deve ser inspiracional porque todos têm que olhar para aquele objetivo e falar, ó, entendi, esse é o objetivo que eu vou buscar atingir. Por exemplo, eu tenho o objetivo esse ano de perder peso. Ah, mas tá, é um objetivo, né? Perder peso, mas para quê? Preciso perder peso para poder melhorar minha saúde e conseguir abaixar os meus níveis de glicemia. Eu não utilizei métricas aqui. Os resultados que eu quero atingir, eles sim vão ter que ter as métricas. Então, os resultados chaves, ele é a meta. O resultado chave é a meta
necessária para poder atingir aquele objetivo. Ele vai ajudar a medir o progresso em direção ao objetivo, encorajando você a ser ambicioso, mas realista. Deve conter um valor inicial e um valor final. Então, esse resultado-chave ele vai te impulsionar para que você possa atingir aquele objetivo. É ele que vai te direcionar. E como que eu vou atingir esse resultado? E como que eu e qual vai ser o meu input, né, para poder atingir esse resultado? São as iniciativas. As iniciativas são tarefas, são projetos e atividades que vão ajudar a atingir o resultado-chave. O Rodney está entrando. Ó, admiti ele aqui. Então, por que usar as OKRs? A gente tem que usar as OKRs para poder fazer um alinhamento estratégico e habilitar a transparência, trazer clareza e foco na execução, promover melhoria contínua das OKRs e o engajamento dos colaboradores. Assim, são alguns benefícios, né? Então, as OKRs, assim, promovem esse alinhamento estratégico, trazendo a visão do board, trazendo a visão dos gerentes, né? Então, você tem ali o CEO, os C-levels, né? Aí você vem com os gerentes e gerentes nível médio trazendo para o operacional. E ali o CEO, ele traz isso e habilita a companhia a é, é, ir atrás do que é o objetivo para aquele período, né? Vou deixar bem claro que é dentro de um período. Permite que tenha clareza e foco na execução. As OKRs, elas podem ser revistas a qualquer hora, por isso que você pode estar o tempo todo fazendo a revisão daquelas OKRs. Por isso que é a melhoria contínua das OKRs. E o engajamento dos colaboradores. Todos acabam indo em direção ao alvo. Então, se é bem claro, mesmo que seja um terceiro, ele vai querer atingir os resultados extraordinários que as OKRs elas permitem que a empresa atinja. Então, aqui eu trago. Léo, e, e Oi. Léo, então é bom ter um local, né? Ter uma rotina para revisar isso sempre, ter Sim, um local específico para todo mundo visualizar isso sempre que quiser, certo? geralmente acaba sendo disponibilizado num board. Esse board aí pode ser um board de OKR, ou tá por exemplo, num SharePoint, pode estar até mesmo no próprio Gira, existe Gira para OKRs, que aí você acaba é, é, quebrando eles, então você quebra em nível estratégico, né? Por exemplo, eu estava trabalhando num projeto que eu dividi ali três níveis de camada dentro do Gira. Então, eu tinha os projetos estratégicos, que eram quebrados em os resultados-chave, no caso, né? O estratégico metrificava isso, e era quebrado em iniciativas. E essas iniciativas eu conseguia quebrar em projetos menores para poder atender essas expectativas do projeto. Então, isso é uma forma de controle que a gente tem com o Gira. Mas se a gente está numa empresa global, por exemplo, né, além do Gira, a gente pode ter, por exemplo, um SharePoint, pode ter uma Wiki, que a gente pode compartilhar com toda a empresa e buscar esse alinhamento. Constantemente, as empresas elas costumam fazer uns comitês para poder fazer essa reavaliação e fazer também as definições das OKRs. Ah, eu participei no ano passado da Fiserv, quando a gente precisava fazer a definição de alguns projetos estratégicos para esse ano. No final do ano, a gente pôde trazer a visão estratégica de todo o trabalho que a gente tinha para fazer agora no primeiro quarto e acabamos fazendo também a migração aí pro Gira Global. Foi bem legal
ter participado da transformação do modo de pensar aqui do Brasil, mas também participando com alinhamentos todo global. Ei, Léo, uma outra dúvida. Tu falou iniciativa. Então, assim, tu destrincha o teu OKR e aí já vai criando o backlog conforme os teus OKRs, é isso? Ou E, tu já mapeia lá no teu backlog? Que quando tu sim, fala iniciativa, porque na verdade as metas já estão todas já lá, tipo, beleza, meu MVP já tá ali, dividido em iniciativa, é, épico, feature e vai. uhum, é isso aí. Ah, tá, legal. Por exemplo, você está é na Lelo, né? Hã? É na Lelo ou na In The Red? Qual que é? Ainda é red. In The É. Red. Tá. Então, por exemplo, você tem lá a In The Red, ela tem a vertente de fleet, né? Que é a parte de caminhões. A fleet ou freight, eu não lembro direito, desculpa. Né? Desculpa por não saber Não, o tranquilo. certinho. Né? Que é o de caminhões. Tem a parte de alimentação, tem a parte de refeição. Cada uma dessas, só que a In The Red, ela tem um objetivo único que Uhum, pode ser quebrado em várias frentes. Ah, eu quero aumentar o faturamento da In The Red como um todo. Beleza. Quer aumentar o faturamento da In The Red? Como que a parte de alimentação vai atuar? Quais vão ser os objetivos e quais vão ser os projetos e as iniciativas que eu vou ter dentro da alimentação? Isso aí eu vou entrar um pouquinho mais na frente, tá? Para poder trazer isso. Mas, olha só, o KR da Indered está aqui. Aí eu dividi o produto de alimentação. A refeição tem outro objetivo e o Fright tem outro objetivo. E eles confluem para o mesmo objetivo. entendi. É como se fosse vários rios que se encontram com o mar lá no final. Então, as OKRs, não é o ele, mas é o elo. Eu vou corrigir aqui para não prejudicar vocês. Mas ela fornece o elo perdido entre o, a ambição e a realidade, né? Então, ela faz esse elo, ela conecta, ela faz o link ali, né? Ela ajuda a quebrar o status quo da empresa e introduz você num território novo, porém desconhecido. E se você tem um sonho grande, algo que você queira que seu time alcance no futuro, você precisa das OKRs para poder te levar até lá. Então, a OKR é aquele objetivo que você quer atingir lá no final. Ah, meu objetivo é chegar, é emagrecer. Mas qual é o resultado-chave? Eu quero emagrecer para poder chegar nos 80 quilos. Nossa, é um baita desafio. Eu tava com 106, agora eu tô com 97. Já reduzi aí, né, pelo menos 9 quilos. Então, eu tô nessa. Então, é uma luta. Então, meu time tem que comprar essa ideia. E aí, os KPIs, né? Então, por outro lado, ele vai ajudar a manter o farol aceso. O que que é ajudar a manter o farol aceso? Ele vai permitir que eu olhe minuciosamente para poder entender. Sabe aquele projeto que é tudo verde por dentro, mas é tudo verde por fora, mas por dentro é tudo vermelho? A gente tem que entender. Às vezes o projeto está todo cagado, tá cheio de impedimento, tá cheio, o cronograma tá fora do lugar e você está falando que está tudo certo, está tudo bem, eu estou fazendo as entregas. Nem sempre é assim. Às vezes o ROI está sendo baixo, eu não estou tendo um retorno, eu estou tendo, em vez de ter receita, ter lucro, eu estou tendo prejuízo.
Então, eu preciso olhar para isso também. As empresas, elas querem lucro. Que adianta tá executando e não tá tendo lucro? Então, se eu não estou tendo lucro, eu tenho que rever minha OKR e promover essa melhoria. Então, os KPIs, eles são as ferramentas que vai medir a performance do sucesso, as saídas, a quantidade ou a qualidade de um processo ou uma atividade em andamento. E esses processos ou atividades, geralmente, são compartilhadas com, com os times e com a organização. Então, aqui eu tenho uma imagem, ó, não era para passar, mas eu vou voltar aqui. Essa imagem aqui, ela mostra o quê? O meu objetivo final. Qual que é o meu objetivo final? Chegar na ilha, né? Chegar aqui nessa montanha aqui. E aí eu tenho a estrada. Então, a estrada eu tenho o primeiro OKR, né? Então, tem essa divisão. Eu poderia dividir isso aqui por quarter, tá? Se eu pensar, para poder ter o Ultimate Goal aqui, é o que eu quero para esse ano. Então, primeiro quarter, OKR1. Segundo quarter, OKR2. Terceiro quarter, OKR3. Então, meu primeiro quarter, de janeiro a março, né, meu primeiro trimestre, eu saí de 106 para 97. Agora eu tenho que sair de 97 para 90. Esse é o meu segundo objetivo. Agora, o meu terceiro objetivo vai ser de 90 para 85. E o meu último objetivo vai ser de 85 para 80. Então, se ao longo do caminho eu conseguir chegar nesse 80, eu vou saber é, que eu cheguei no meu objetivo, então na minha OKR. Agora, como que eu vou saber que eu estou indo na direção certa? Nos, Olhando para os meus KPIs, subindo na balança, olhando para a performance do meu time, entendendo e compreendendo como que estão sendo as entregas. Então ele coloca aqui, ó, os KPIs, eles são permanentes, estão permanentes em todas as coisas que você faz constantemente, precisam ser olhadas, observadas, como as coisas do dashboard do carro. Então, aqui no dashboard do carro eu tenho o velocímetro, eu vejo que a minha gasolina está acabando, então eu entendo que talvez eu não possa chegar até lá se eu não abastecer o carro, apesar de estar rodando o carro aqui. E aí eu tenho um posto aqui na frente para poder parar e fazer um reabastecimento, uma ressignificação, uma melhoria do meu processo. E aqui tem o roadmap para poder guiar até o último Ultimate Goal. Então, como que a gente vai escrever boas OKRs, né? Então, escrever as boas OKRs, elas podem ser a diferença entre você ter sucesso ou você ter fracasso. Porque se a OKR ela não atender a questão da clareza, a questão do alinhamento, eu não vou conseguir fazer com que a minha organização e que os meus times compreendam. Uma OKR bem escrita, ela deve inspirar e guiar o time e indivíduos para poder atingir o resultado. Então, inspirar e guiar. Agora, uma OKR mal definida, ela pode ser desmotivadora, fazer com que o time perca a direção, fazendo com que o time perca a direção, também perca esforço e tempo. E tempo a gente sabe, e esforço a gente sabe que é dinheiro. Né? Imagina só, a gente tem um time que está performando super mal. Por que que esse time está performando mal? Por que que eles estão desmotivados? Quais que são os impeditivos que esse time está tendo que não consegue fazer desenvolvimento e entregar nada é, em produção.
Então, são vários questionamentos que a gente tem que fazer ao longo do caminho para que a gente possa promover melhoria contínua, né? A chave é ter melhoria contínua. Então, defina um objetivo, né? O que que vai... eu vou construir algo que não existe ainda? Eu vou melhorar algo que já existe e vou fazer isso melhor? Ou e talvez eu possa inovar. Inovar não é necessariamente criar algo do zero, mas inovar é reinventar alguma coisa que já exista. Inovar é fazer a mesma coisa de forma diferente. Imagina só, vamos pegar um prato de comida, por exemplo. Ah, eu tenho um escondidinho de calabresa. Mas esse escondidinho eu posso fazer com purê de batata, eu posso fazer com purê de, de mandioquinha, posso fazer com purê de abóbora. Eu estou reinventando, estou fazendo formas diferentes ali para poder entregar a mesma coisa. Isso é inovar, dar essa visibilidade diferente. Então, o objetivo ele deverá inspirar e dar direção. Ser ambicioso e talvez realista. Ser entendível. As pessoas devem compreender o que você quer falar com aquele objetivo. Ele não deve ter métricas. Não deve ter métricas. Ele deve ter uma data limite para poder atingir ele. Então, eu comecei em janeiro, 106 quilos. Quero terminar o ano com 80 quilos. Então, 12 meses para poder reduzir aí 27 quilos. Então, é praticamente 25% de Leonardo que vai, que vai ser reduzido, né? Então, é ambicioso, é realista, é inspiracional. Se as pessoas me verem daqui a um tempo e eu tiver é, é, menos rechonchudo, forte, saudável, vai ser inspiracional para muita gente. E aí a gente define o resultado-chave. Então, o resultado-chave, para que a gente possa lembrar, são tudo aquilo, o que vai direcionar o sucesso dos objetivos. Então, o resultado-chave, ele vai permitir que eu tenha um foco na entrega, ele vai permitir que eu mensure, então eu posso ter métricas, ele tem que ser relevante, então ele tem que ser importante aqui. Ele tem que ser ambicioso e realista, contínuo, porém equilibrado. No máximo 5 resultados chaves por OKR, no máximo, para que a gente possa ter um certo equilíbrio, né? Eu vou colocar 20 resultados chaves. Será que eu vou conseguir atingir esses 20 resultados chaves? Será que, né? Ou eu tô sendo ambicioso demais, gulosão, como meu sogro fala, tô sendo gulosão e eu não vou conseguir atingir isso. Ó, aqui, definindo as iniciativas, né? Então, as iniciativas são aquilo que vão impulsionar os resultados chaves. Eles podem ser tarefas, projetos ou tarefas pendentes. Tarefas até que ficaram para trás, ou algumas tarefas que eu não consegui atingir no quarto anterior. Eu acabo trocando quarto esse semestre, desculpa. E não avancei com isso. Se as iniciativas elas não tiverem efeito desejado nos respectivos resultados-chave, isso pode significar que precisa repensar o trabalho que terá de ser feito para poder atingir o resultado-chave. Então, olha essa frase. Eu olho para a iniciativa, ela está indo na direção certa? Sim, está indo. Não, não está indo.
Pô, então eu preciso repensar o trabalho que está sendo feito para poder atingir ela. Eu tinha um projeto, imagina, eu peguei ele em agosto. Eu, assim, a PO falava que estava tudo bem, né? Na verdade, os donos lá do projeto falavam que estava tudo bem. E aí aí eu conversando com a PO, entendi que não estava tudo bem. E aí eu falei para a PO, vamos paralisar esse projeto e vamos começar a indicar para a gente poder rever o projeto. Aí ela, talvez. Eu falei, olha, indica que tá errado, que vai dar merda e que a gente não vai conseguir entregar. Eu já tô falando pro meu chefe, lá pro gerente. Aí ela, tá bom, beleza, eu vou começar a indicar. Aí era setembro, ela indicou, ninguém fez nada. Aí chegou outubro, o deadline era em novembro. Aí outubro, o gerente de produtos entendeu que a gente não ia conseguir fazer a entrega. Resultado, paralisamos. Fizemos um PBB, reavaliamos toda a estratégia de entrega, avaliamos aquilo que havia sido desenvolvido, se aquilo que estava sendo desenvolvido tinha sido efetivo ou não, a gente conseguiu aproveitar cerca de 60% do produto do que foi desenvolvido. Refizemos toda a estratégia para poder entregar. A gente postergou de novembro para final de janeiro a, a entrega do MVP1. Em fevereiro a gente tinha que fazer a entrega da segunda fase. E em março a entrega da terceira fase. A gente conseguiu salvar o produto. Mas por quê? Porque a gente reveu tudo aquilo que estava sendo impactado. A gente fez essa revisão e era necessário. Então, as iniciativas elas devem ser específicas e estar sob o meu controle. Eu tenho que ter o controle da situação, eu tenho que entender a situação. Não é à toa que a gente faz uma daily. Não é à toa que a gente faz uma retrospectiva e uma review. Uma delivery planning, né? Falando de Kanban. Fazer uma Kanban meeting, uma delivery planning, uma delivery review, um Kaizen. Não é à toa. A gente tem que fazer isso para poder melhorar sempre. E fazer planos de ação para poder corrigir os rumos do nosso projeto. Não é à toa que a gente pergunta, o que que você fez ontem, o que que você vai fazer hoje, mas o que está te trazendo de impedimento que não está permitindo que você atinja a meta da sprint ou a meta do ciclo do Kanban? A gente precisa olhar para isso, olhar para o processo. E, Léo, Oi. é muito ação, né? Da última vez que conversei aqui com a comunidade, ter ações preventivas. Tudo isso que a gente faz são ações preventivas, né? E É, mesmo assim, nós fazendo, todos, como é, como é que eu posso me gaguejando aqui? Mesmo fazendo essas ações preventivas, né? Mesmo assim, a gente erra em muita coisa, né? Então, o que que tu poderia ter feito, vocês depois refletindo? Porque assim, talvez vocês devem ter aceitado uma decisão de uma colega só, ou de dois colegas, mas outros tivessem que voltar atrás, tu bateria o pé e vamos rever tudo, ou o que que tu faria de diferente aí nessa situação que tu colocou? assim que eu faria diferente. Olha, É. hoje eu tenho um olhar de fora e mais tranquilo, fora da pressão ali. Talvez eu teria me antecipado em setembro, tentado, procurado corrigir o rumo, porque eu já tinha tentado corrigir o rumo conversando com o time. Uhum. A forma que havia sido planejado. Nossa, foi um projeto que foi super impactante. As pessoas, elas ficavam estressadas por causa daquele projeto. E a gente tinha que ter revisto isso um pouco antes. Ter revisto na metade de setembro, no começo de outubro, para não ser tão impactado.
e foi revisto na metade de outubro para frente. Mesmo assim, foi muito impactado, porque acabou sendo impactado, porque a gente sabe que chega final do ano, tem freezing, tem, tem virada do ano e tem gente que não trabalha. Tem gente que tira férias, tem gente que desculpa, é bracinho, não, Uhum. e não. Acre- Uhum. Eu acredito que tem que ter uma pessoa também orquestrando tudo isso, né? Sim, Porque existe muitas dependências entre os times. Então, pô, não adianta uma ponta estar pronta e a outra ponta não estar pronta. E tá. mesmo que tenha esse OKR e está demonstrando tudo isso, bom, entregamos, alcançamos, era isso, e ter esse alinhamento constante, essa conexão, né, para deixar todo mundo afiado em sinergia, né? Porque às Claro, vezes pega só o time faz a pastelaria, né? Só pega para executar e pronto, não entende a estratégia da empresa, o porquê, qual caminho seguir, né? Então entra se é qualquer caminho, como é que fala? Se você não sabe o caminho que você quer ir, né? Qualquer caminho serve. é, Então é muito isso. Acho que tem que ter a parte estratégica ali puxando e alinhando com todo mundo, né? Porque muitas das vezes tá muito redondo alinhado lá na diretoria, mas chão de fábrica não tá, né? Por isso que essas então, ferramentas estão vindo para estar inserindo todo mundo no processo, né? imagina só, Chegar. e esse projeto, ele foi definido quase um ano atrás, em agosto eu estava lá em 2021, foi definido em agosto de 2020. Portanto, eles ficaram quase um ano fazendo, codificando. Tinha uma rotatividade e um turnover muito alto dentro daquele time. Então, era trocado e constantemente. E não é assim, a gente tem que rever constantemente. Quantas, quanto, quantos projetos falha, falha, né? Por causa que você não conseguiu avaliar direito. Você não parou para poder reavaliar e entender qual que era a real situação. E o Scrum Master ele tem que olhar para isso. O agilista ele tem que olhar para isso. O PO tem que olhar para isso. Tem que entender e fazer melhoria de processo. E trabalhar as pessoas, né? Trabalhar, Comportamento, ainda tem tudo trabalhar isso. pessoas. Não é só isso, é tudo isso. É Mas tudo tudo bem. isso. Não, é tudo isso. Nem me fale. Então, aqui, ó, tem uma estrutura básica da OKR, né? A gente tem o objetivo, né, que vai sendo alcançado ao longo do tempo. Esse objetivo ele é quebrado em resultados chaves. Esses resultados chaves que vão ser metrificados. Então, eu tenho aqui, né, as minhas métricas. E aqui, como saída do resultado-chave, eu tenho projetos impactantes a nível operacional. As iniciativas, aqui uma iniciativa, e a plano individual, eu tenho os 3 ou 5 mais importantes atividades a serem atingidas, mas no plano semanal. Isso como indivíduo. Então, eu tenho objetivo para toda empresa. Imagina, você tem o seu PDI, né? Então, o seu PDI é seu objetivo também, né? Como que vai ser o seu desenvolvimento? Você vai fazer a sua pós-graduação agora? Às vezes faz parte do seu PDI. Vai tirar tal certificação? Vai tornar PSM2, né? Você tirou a KSD e a KSI? Que mais que você vai fazer? Vamos lá. Exemplos de OKRs. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês lerem e refletirem. E aí, agora são 8h27. E falar se é uma OKR boa ou se é uma OKR ruim. Se ela foi bem escrita ou mal escrita. Vamos lá. Para vocês, está bem escrita ou mal escrita? Vai lá, Eduardo.
Opa, vamos tentar. Então, eu acho que o objetivo dela tá bom. Ele é um objetivo qualitativo. O KR1, ele não tá quantitativo, né? Ele não tem mensuração. Eu acredito que o KR1 poderia virar iniciativa 1, poderia ser uma atividade, talvez. E o KR2 também eu não vejo ele fazer muito sentido, porque ele está igualzinho o objetivo, e acho que ele poderia ser mais quantitativo, né? Quanto à iniciativa 2 eu acho que está correto, eu não vejo muito o que mudar. Beleza. Sim, o que você falou tá certo, tá correto. Porque o objetivo, tá ok, beleza. Lançar um novo website, pô, faz sentido? Faz. Mas encontrar um desenvolvedor de website não é um resultado chave. Isso aí tem que ser uma iniciativa, sabe? Eu tenho que. Ah, por que que eu quero. Entrando lá no porquê, né? Eu sempre volto. Por que que eu quero lançar um novo website? Qual que é a razão? Lembra a minha primeira palestra aqui foi Comece pelo porquê, né? Não lembra? O, o, o porquê é o cerne. Por que que eu quero fazer aquilo? O que e o como e o que. Então comece pelo porquê. E como que eu vou fazer isso e o que que eu quero atingir? Qual que é o meu resultado final? Então, aqui tá errado, tá tudo errado. Até mesmo da onde eu tirei o exemplo, ele fala, tá tudo cagado. Não é um bom exemplo. Não foi bem escrito. Lembra muito o 5W2H, né? Acho que é Isso, assim. Lembra isso, muito. Ele isso, fala por quê, né? né? Porque o 5W é o que, quem, quando, o Não, por quê tem, que, né? quem, quando, 5W2, o que, quem, quando, Quanto vai custar? how many, how Quando? much. How many, how much é o Isso, isso. 2H, mas o why, who, when, what e tem o quinto que eu sempre esqueço. Ó lá. O quinto eu sempre esqueço. Ó, esse Um é aqui. how many, how much, o outro, né? Mas tem o quinto W que eu não tô lembrando. Não, mas beleza, a gente pesquisa A gente depois. pesquisa. Dá um Google depois. Isso aí. Então, aqui, ó, o exemplo 2. As conversões do nosso website nunca foram tão altas na história da Acme Inc., tá? Aí e isso aqui tá bem escrito, tá? Por incrível que pareça. Então, a ideia é aumentar as conversões. Então, qual que é o KR1? Aumentar a taxa de conversão de lead de 2,5% para 5%. Aumentar as vendas de 30% para 50%. Qual que é a iniciativa 1? É contratar um novo desenvolvedor para quê? Para poder desenvolver a iniciativa 2, que é lançar um novo website. E aí, qual que é a iniciativa 3? É fazer um teste A/B de cópia, design e layout da página de destino, né? Que no caso é a landing page. Então, assim, eu quero capturar mais leads, então eu preciso aumentar a taxa de conversão. Então, se eu, né, hoje tenho a oportunidade de aumentar a taxa de conversão, eu quero aumentar de quanto para quanto? How many, how much, né? De quanto, how many? Quanto que eu quero? De 2,5% para 5%. Aumentar as vendas de 30 para 50. Então, é ser específico. Aqui está sendo específico. A KR, vamos voltar lá atrás. A KR, você foca o quê?
Cadê? Foca na entrega, é mensurável, relevante e ambicioso. Você é específico, você tem que ser smart para KR. Então, é super importante. Vamos pensar aqui vamos pensar um pouco aqui no Agilistas em Ação. Qual que é o objetivo principal para esse ano dentro do Agilistas em Ação? Entendeu? Por exemplo, a Lidiane, ela falou mais cedo que queria aumentar a participação do Agilistas em Ação em eventos. A Simone está fazendo a divulgação no LinkedIn. Beleza. Quantas pessoas você quer atingir com isso? Como que você vai mensurar? Quantas pessoas que viram a sua publicação dessa atividade de hoje? Tá aí, Simone, já dá para a gente criar o nosso OKR aí. Vamos fazer Gostei. Legal. vamos fazer um trabalho aí depois que o Léo Quantas, ensinou aí. quantas pessoas elas estão se engajando, por exemplo, no YouTube? Né? Não sei se está tendo ainda o YouTube ainda do Agilistas em Ação. Mas, por exemplo, E quem sabe com esse planejamento, esse mapeamento, a gente consiga mensurando e acompanhando e medindo, porque o evento é em outubro, né? Quem sim, não sabe, a gente consiga até mais vendas, até mais ingressos, né, para sortear e tal, né? sim, entendeu? Então, por exemplo, eu submeti a minha palestra hoje do Agile Brasil. Por que que vocês não submetem a palestra de vocês? Eu acredito que cada um de nós aqui é capaz de conduzir. Tem um evento lá em Portugal e tem mesmo. Depois, Pri, se você quiser, pode me chamar. A minha madrinha, ela tá em Portugal e participa do movimento de agilidade lá. Por que não você participar também e envolver lá? Ah, legal. Obrigada, bom saber. Vou te procurar, sim. Vou te mandar Pode, mensagem. pode me procurar. Entendeu? Então, assim, existem formas e formas da gente dar visibilidade. Por exemplo, hoje eu estava olhando pro meu LinkedIn. Não, é que assim, a minha maior rede é o LinkedIn hoje. Eu não, por exemplo, eu tenho Pensando Agilidade no YouTube, Pensando Agilidade no Instagram e o meu LinkedIn pessoal. Meu LinkedIn pessoal hoje tem 13 mil pessoas. Aí o meu YouTube tem 197 e o Instagram são 630 pessoas. Tem uma discrepância, entendeu? Mas claro que depois a gente entende que eu comecei muito mais cedo no LinkedIn do que no Pensando Agilidade, entendeu? Então tem que ser trabalhado. E E o qual, LinkedIn te dá os indicadores, né? Te dá os números, né, que pode trabalhar, né? dá, Acho que foi semana passada eu passei, ó, Simone começou a fazer uns posts, né, dos nossos encontros e tal. Claro que a gente pode trazer mais temas e tal, mas eu falei, olha, galera, a gente começou a movimentar aqui no Agilistas, olha quanta gente entrou no mês. Aí já passei um report lá do padrão, né, que o LinkedIn oferece e postei lá no grupo. Bem legal. aqui do Andy Grove, né, que é um dos pais das OKRs. Ele fala assim que os objetivos de um gerente são apoiados por um conjunto apropriado de resultados-chave. Então, seus objetivos, por sua vez, estão ligados aos objetivos do supervisor, de modo que se o gerente atingir seus objetivos, seu supervisor também alcançará os deles. Consequentemente, diretor, consequentemente, a empresa toda. Esse é o Andy Grove. Bem, finalizando aí, eu espero que eu tenha sido claro, objetivo, trazido algum valor aí, né? Eu só tenho a agradecer aí por hoje. Aqui tá o meu
QR Code aqui do Linktree. Se quiserem, podem tirar uma foto, escanear aí, vai gerar, vai abrir uma telinha com os links aí, link de WhatsApp, link de YouTube, é, também do LinkedIn. Aí, se vocês quiserem me adicionar nas redes, né? A maioria aqui já tem minhas redes, mas tamo aí.